Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre design, tirar algumas duvidazinhas que eu sinto no ar e desmistificar algumas coisas que são muito importantes de ser desmistificadas, tá? Primeira coisa que a gente precisa pensar é que o design está em absolutamente todos os lugares. Qualquer coisa que você olhar ao seu redor nesse exato momento passou nas mãos de um designer. Seja um estilista com suas roupas, seja um designer de produto com as suas embalagens ou com os seus móveis, seja um designer gráfico com todos os logos que tem em todas as embalagens que você vê por aí, tudo foi vítima do design. Tá bom? Então a gente precisa parar com aquela ideia de que design é uma palavra de coisa chique, porque design é tudo, gente. Design é absolutamente qualquer coisa, tá? E um designer, quando ele vai produzir alguma coisa, ele precisa pensar em alguns fatores que são muito importantes para se criar. A primeira coisa que a gente fala quando fala de design é que design é beleza e funcionalidade. Tá? Então o designer vai pensar em deixar uma coisa esteticamente agradável, mas ele também precisa fazer com que ela seja funcional. E o funcional aqui não é só uma coisa útil. Vou dar um exemplo para você. Imagina que você tem um espremedor de limão, tá? Existem inúmeros espremedores de limão no mercado, inúmeros. Mas existe aquele que faz com que espremer limão seja super rápido. E aí você faz a sua limonada em 3 vezes menos tempo. Esse é o bom design, tá? Isso foi um produto que foi extremamente bem feito, bem desenhado. Por quê? Porque ele não só é útil, mas ele também faz com que a sua vida seja mais fácil, tá? Então, quando a gente fala de funcionalidade, a gente fala disso também. Não é só ser útil, não. Útil tem um monte de coisa por aí, mas o bom design faz com que o seu dia a dia seja mais feliz, tá? E da mesma forma que a gente pensa nesse tipo de funcionalidade, a gente pode pensar em muitos outros tipos de funcionalidade. Hoje em dia, principalmente, a gente tem algumas ideias aí de sustentabilidade que a gente pode aplicar nessa funcionalidade. A gente tem inúmeros profissionais trabalhando em empresas grandes para reduzir desperdícios, para fazer com que os produtos sejam melhores para o meio ambiente, tá? Então, existe um designer pensando em cada coisa que você também está pensando. E é por isso que a gente precisa começar a procurar alinhar o nosso consumo com aquilo que a gente quer para o mundo, tá? Existem inúmeros profissionais por aí e eu tenho certeza que um deles está pensando exatamente o que você está pensando, no quesito sustentabilidade, economia e tudo mais. E também, se a gente tem profissionais que estão pensando em todos esses fatores, existem também os profissionais que estão pensando em democratizar o bom design e fazer com que as coisas sejam mais acessíveis financeiramente, tá? Então, não adianta vir com essa história de que design é caro, tá? O bom design, ele pode ser sim acessível e existem hoje empresas e profissionais que estão super focados em fazer com que isso aconteça, tá? Então, qual que é o truque? É a gente sair daquela caixinha de só conhecer 3 ou 4 lojas que a gente sempre compra as nossas coisas e começar a pesquisar. Conversa com as pessoas, investiga mesmo, entra no Google e sai um pouquinho daqueles resultados do começo que a gente já viu milhares de vezes, né? Então, faça isso, se esforce um pouco para buscar coisas que são mais a sua cara e que tenham um custo-benefício legal. Tem muita gente que fala, sustentável não é acessível, mas pode ser sim. E existem pessoas fazendo sustentável acessível, tá? Então é só você investigar. Conversa com alguns amigos que têm as mesmas ideias, entra num grupo de Facebook, procura no Instagram, tá? A gente tem tanta informação hoje em dia e ao mesmo tempo a gente fica restrito a uma micro informaçãozinha que são aqueles 3 primeiros resultados no buscador, sabe? Então, eu super recomendo você a sair por aí buscando, pesquisando. Uma coisa que eu sempre falo é para você andar na rua que você vai achar alguma loja por aí que você vai achar legal também. Então sempre pesquise e busque por aquilo que você de fato quer. Não se force a comprar coisas porque é mais fácil, gente. Existem tantas coisas legais que você pode procurar se você demorar 5 minutinhos a mais na busca, tá bom?
Outra coisa que é muito legal da gente investir, da gente procurar, são os produtos locais, tá? Produtos locais geralmente vão sair mais barato porque você não tem o gasto com transporte, com o entreposto qualquer que ele teve que ficar armazenado e tudo isso. Energeticamente é muito legal a gente buscar produtos locais, mas financeiramente também. Tá? Obviamente que um produtor pequeno local nunca vai conseguir competir com uma multinacional milionária, tá? Mas às vezes esse preço não é tão diferente assim, a ponto de você poder, de fato, financiar um pouco desse comércio local, que é uma coisa super importante, tá bom? Por último, eu vou falar dos serviços de design. E aí eu falo por mim, mas eu acho que eu falo por muitos outros tipos de designers quando eu falo isso. Existe bom design acessível também na prestação de serviço, tá? E aí quando eu falo isso, é o designer gráfico que tem um preço acessível e pode te dar um serviço super legal e fazer um trabalho super bonito e legal e funcional. Tem o designer de produto que vai fazer todas as embalagens, que vai desenhar um móvel para você, um designer de interiores como eu, que vai fazer um ambiente para você, vai desenhar um móvel para você. Existem profissionais nessas áreas que têm valores acessíveis, tá? Então, é uma questão de você pesquisar, você ir lá, conversa com a pessoa, tire as suas dúvidas, dá uma olhada nos trabalhos dela, porque sim, você consegue não gastar uma fortuna nesse tipo de serviço. E às vezes é uma coisa que vai fazer toda uma diferença na sua vida, tá? A gente acaba deixando essas coisas meio pro final, porque a gente fala, ah, isso é uma coisa de estética. Não é só estética, gente. Muitas vezes, você contratar um bom designer para fazer um trabalho para você é uma coisa que vai mudar a sua vida e você nem imagina, tá? Então, quando eu falo de design ser acessível, eu falo das coisas, eu falo dos serviços, tá? Você pode pesquisar e você pode buscar coisas que sejam alinhadas com os seus ideais e que tenham um valor que caiba no seu bolso, tá bom? Basta você buscar. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, se você quiser conversar um pouco comigo sobre isso, é só você mandar mensagem, eu tô aqui para bater um papo com você. Beijo, gente. Tchau, tchau.